Revelado o incrível segredo de uma avó que usou remédios por 20 anos e transformou sua vida. Dona Lúcia, uma avó mineira de 65 anos, sempre foi o pilar da família. Com um sorriso que derretia corações e mãos calejadas pelo trabalho duro na fazenda, ela dedicou sua vida a cultivar não só a terra, mas um amor imenso por filhos e netos. No entanto, nos últimos 2 anos, a vida desafiou cruelmente com problemas de saúde. Remédios tornaram-se seu companheiro diário, e a esperança de dias melhores parecia se apagar. Ela sentia que seu tempo estava se esgotando, e a dor de pensar em deixar sua família triturava por dentro. Enquanto isso, Ana, sua neta caçula, enfrentava suas próprias batalhas. Na escola, as notas baixas a deixavam aflita, e as provocações dos colegas acerca da situação financeira da família a feriam profundamente. Dona Lúcia, ao ouvir os relatos de Ana, sentia uma dor aguda e intensa, como se cada palavra carregasse uma faca, cortando seu coração. Como poderia o amor não ser suficiente? Pensava, presa em um mar de desespero. Foi em um desses dias sombrios que Dona Lúcia encontrou um antigo diário, cheio de lembranças e segredos que pertenciam à sua mãe, uma verdadeira herbalista. As páginas amareladas estavam carregadas de sabedoria, e a cada palavra lida, uma pequena luz começou a brilhar em seu interior. Ela se lembrou dos tempos de garota, quando vizinhos a procuravam para curar seus males com chás feitos de ervas. Uma conexão com suas raízes se formou ali, e algo forte pulsou dentro dela. Era hora de voltar a ser quem sempre foi. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Motivadas por esse novo propósito, Dona Lúcia e Ana começaram a estudar as ervas do diário. Elas plantaram e colheram mistura de cheiros e cores, prepararam chás quentes nas tardes frias entre risadas e confissões. A avó se tornou como uma mestre, repleta de ensinamentos, enquanto Ana floresceu em autoestima. O calor do amor e da união fez renascer a esperança que parecia perdida. Entretanto, em um dia ensolarado no quintal, enquanto colhiam alecrim, uma revelação mudou a atmosfera leve que havia se formado. Dona Lúcia, rindo ao recordar histórias da infância, mencionou um segredo familiar, algo que nunca soubera que existia e que poderia provocar um verdadeiro furacão emocional na família. O ar tornou-se pesado, e a questão do perdão e da dignidade ressurgiu. Ana olhou profundamente nos olhos da avó, a curiosidade pulsando em seu peito. Vovó, o que mais você não me contou? A pergunta pairou no ar, carregando promessas de descobertas que poderiam curar não apenas Dona Lúcia, mas também toda sua linhagem. O silêncio entre elas estava repleto de expectativa, ecoando memórias e segredos que aguardavam para serem desvendados. Dona Lúcia respirou fundo, seu coração acelerado parecia um tambor em meio ao silêncio. As palavras pareciam pesadas, como se carregassem todo o peso da história familiar, e ela hesitou. Olhou para Ana, que a encarava com uma mistura de ansiedade e esperança. Para Dona Lúcia, ali estava a oportunidade de não apenas compartilhar um segredo, mas um legado de amor e aprendizado. Minha querida, há muito tempo, sua bisavó, ela guardava um segredo sobre uma planta mágica que só floresce na lua cheia. Dizem que tem o poder de curar não só o corpo, mas a alma. E eu nunca procurei, disse Dona Lúcia, com a voz embargada. Ana regalou os olhos, atenta a cada palavra. Uma planta mágica? Por que você nunca me contou antes, vovó? Isso pode nos ajudar. Com um leve sorriso, Dona Lúcia balançou a cabeça, quase sem jeito. Porque eu tinha medo. Medo de que a busca desse remédio nos levasse a lugares que não conhecíamos, lugares que poderiam trazer de volta antigas feridas. O peso das palavras caía como a terra fresca ao redor das raízes que elas plantavam. Vamos em frente. O que temos a perder? Insistiu Ana, já sonhando com aventuras que poderiam preservar não só a saúde da avó, mas também curar as feridas da história familiar cobertas pelo silêncio. Depois disso, as semanas se transformaram em um turbilhão de descobertas. Juntas, Ana e Dona Lúcia pesquisaram tudo sobre a planta. Em cada página virada, uma nova esperança se acendia. Elas mergulharam em histórias de família e, aos poucos, cada lamento que ecoava entre elas começou a ser substituído por risadas e promessas de cura. O clima de expectativa tomou conta da casa. A ideia de procurar a planta mágica parecia quase um ritual de renascimento.
Com cada erva que colhiam, cada chá que preparavam, Dona Lúcia se sentia mais forte, mais viva. O que antes eram dias solitários de luta contra a dor, agora se enchiam de expectativa e descoberta. Um dia, enquanto organizavam as ervas, uma carta antiga caiu de dentro do diário. Ana a pegou e leu em voz alta. Era uma carta de amor, escrita pela bisavó de Ana, cheia de tristeza, mas também de esperanças fervorosas sobre a cura através da natureza. As palavras ecoaram pelo ar como um mantra, estabelecendo uma conexão mais profunda entre gerações. Olha quanta força a mulherada da nossa família tem, comentou Ana, com um brilho nos olhos. Podemos fazer isso, vovó. Nós temos a história e a força de quem já enfrentou desafios. Dona Lúcia simplesmente sorriu, sentindo um calor confortável envolvendo seu coração. Entretanto, conforme os dias passavam, uma sombra começou a se aproximar de suas descobertas. Na escola, Ana se sentia cada vez mais pressionada por suas notas. As palavras cruéis de alguns colegas ecoavam em sua mente, por vezes, sua determinação vacilava. Dona Lúcia, percebendo a angústia da neta, sentiu que a batalha para restaurar a saúde física delas agora incluía um combate emocional. Foi numa noite de lua cheia, enquanto observavam o céu estrelado, que a tensão explodiu. O que estamos esperando? Precisamos ir atrás do que é nosso por direito. Disparou Ana, sua voz uma mescla de ansiedade e empolgação. Sim, mas e se a verdade do passado nos machucar ainda mais? Você está preparada? Perguntou Dona Lúcia, mergulhando na ansiedade da situação. A resposta de Ana não tardou. Desde que possamos fazer isso juntas, nada pode nos quebrar. O que você acha, vovó? O desafio estava lançado. Ambas sabiam que a busca pela planta mágica poderia não apenas forjar um novo caminho para a saúde, mas também abrir feridas que pareciam cicatrizadas, revelando segredos que, talvez, fossem mais do que poderiam suportar. O que mais poderia ter sido escondido das duas gerações de mulheres? Dona Lúcia olhou para o céu e, com um sorriso nervoso, disse: Então vamos, minha filha. O que temos a perder, a não ser nossos medos? Naquela noite, a decisão foi tomada. Elas se prepararam para enfrentar seus fantasmas, mas o que encontrariam na busca pela planta mágica? Seria a cura que tanto almejavam, ou revelações que mudariam tudo? As primeiras luzes do amanhecer filtravam-se através das janelas, trazendo consigo a esperança de um dia novo. Ana e Dona Lúcia estavam acordadas, cheias de energia, prontas para o que vinha pela frente. Ambas se sentiram como se a magia da lua ainda estivesse com elas, pulsando em suas veias. Precisamos nos preparar, disse Ana, com os olhos brilhando de determinação. Eu fiz algumas anotações sobre onde poderíamos encontrar a planta. Aqui, no Jardim Botânico, talvez tenha informações na biblioteca. Você está completamente certa, querida. Respondeu Dona Lúcia, seu coração aquecido pelo entusiasmo da neta. Elas tomaram café, mas decisões a respeito do futuro ocupavam suas mentes quase como um novo feitiço, uma nova magia. Não era apenas sobre a busca pela planta, era sobre reencontrar suas vozes e curar feridas que pareciam imutáveis. Nos caminhos floridos do Jardim Botânico, a curiosidade de Ana era palpável. Entre plantas exóticas e o perfume das flores, ela já se sentia parte de uma nova aventura. Olha, vovó, veja quanta vida há aqui. Isso nos inspira, exclamou, olhando fascinada ao redor. Dona Lúcia só acenava, admirando a força da neta. Cada passo que davam era como um eco da coragem que havia sido passada de geração em geração, mas que elas nunca tinham percebido plenamente até aquele momento. Na biblioteca, cercadas por livros empoeirados, começaram a procurar qualquer referência à planta mágica. As horas se passaram. Cada página virou, cada detalhe lido parecia trazer algo novo. Ana se deteve em um parágrafo que falava sobre a flor da lua. A planta floresce apenas nas noites em que a lua brilha com total intensidade, revelando sua essência e permitindo que todos que a toquem possam receber seu poder curativo. Isso é incrível! Precisamos ir até a floresta à noite, vovó. Ana pulsava de entusiasmo. Podemos procurar a planta sob a luz da lua cheia, assim como sua bisavó fez. Dona Lúcia mordeu o lábio, balançando a cabeça. Sim, mas querida, você está mesmo pronta para o que isso pode significar? Essa busca pode nos expor a verdades que não desejamos enfrentar. Vovó, se enfrentarmos isso juntas, quem vai nos parar? Ana respirou fundo. Temos que descobrir a história da nossa família, não só a parte mágica, mas a parte dolorosa também. Essa busca pode curar muito mais do que apenas nosso corpo. As palavras de Ana ecoaram na mente de Dona Lúcia. Uma mistura de orgulho e temor a invadia.
Após um momento de silêncio, um pequeno sorriso se abriu em seus lábios. Então vamos, minha corajosa guerreira. Vamos juntas. Quando o sol começou a se pôr, a atmosfera na floresta parecia mágica. O cheiro da terra e das folhas secas permeava o ar. As sombras dançavam e Ana estava radiante, segurando a mão da avó enquanto se aventuravam na trilha iluminada pela luz da lua que surgia lentamente. Chegando ao centro da floresta, elas pararam, maravilhadas com o que viam. As árvores pareciam se curvar para elas, como se estivessem dançando ao ritmo do vento. Dona Lúcia, sentindo a energia do local, olhou para o céu. Se a planta realmente existir, precisamos de um sinal. De repente, uma brisa forte passou, fazendo as folhas sussurrarem segredos antigos. E no momento em que a lua cheia atingiu seu auge, um brilho suave iluminou o solo à frente delas. Ana piscou. Vovó, você viu isso? Dona Lúcia prendeu a respiração. O que estava ali? Uma essência conhecida que despertava emoções adormecidas. Ambas se aproximaram de onde a luz tocava o chão. E ali, em meio às raízes expostas e à vegetação, uma flor única começava a se abrir, suas pétalas abrindo-se lentamente como se desvelassem uma verdade guardada por anos. É lindo, murmurou Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos. Mas antes que ela pudesse tocar a planta, um ruído cortou o ar, fazendo o coração de ambas disparar. O que mais poderia estar escondido na floresta, além da magia da planta? Uma presença se aproximava. O eco do ruído fez o coração de Ana disparar. Ela olhou para sua avó, que estava com os olhos arregalados, transbordando uma mistura de medo e expectativa. O que poderia ser? A luz da lua parecia pulsar, como se estivesse em sintonia com suas emoções, e as folhas ao redor pareciam aguardar ansiosamente pela resposta. Vovó, você ouviu isso? Ana sussurrou, tentando manter a calma. Dona Lúcia assentiu, forçando um sorriso encorajador, mas a tensão no ar era palpável. O som se repetiu, mais forte, como um estalo que reverberava entre as árvores. Vamos! Ana decidiu, puxando a mão da avó em direção à origem do som. O impulso de descobrir o desconhecido era mais forte que o medo que a envolvia. Elas avançaram, contornando árvores e arbustos, até que finalmente chegaram a uma clareira. Naquele espaço aberto, a luz da lua iluminava uma figura. Um homem agachado, aparentemente estudando o mesmo milagre natural que buscavam. Era difícil enxergar detalhes, mas suas sombras projetavam uma aura misteriosa e inquietante. Dona Lúcia apertou a mão da neta, e Ana sentiu o frio percorrer sua espinha. Quem é você? Bradou Ana, tentando esconder o tremor na voz. O homem levantou-se lentamente, revelando um rosto familiar, mas que parecia muito mais velho do que ela se lembrava. Era Carlos, o irmão de Dona Lúcia, que havia desaparecido há décadas. O choque tomou conta do coração de ambas, como um relâmpago cortando a escuridão da noite. Eu sabia que vocês viriam, disse Carlos, com um sorriso triste. Seu olhar penetrante parecia conhecer todos os segredos guardados nas profundezas da floresta e nos corações de Ana e Dona Lúcia. Carlos, é você? Dona Lúcia mal conseguia acreditar que estava vendo o irmão perdido. Por que você nunca voltou? Eu tinha meus motivos. Muitas coisas mudaram desde então, ele respondeu, seu tom melancólico reverberando pela clareira. Mas o que realmente importa é que agora estamos juntos de novo, e essa planta. Ela é mais do que mágica. Ela guarda a história da nossa família. A verdadeira história. Ana e Dona Lúcia trocaram olhares confusos. Assim como o homem que havia desaparecido em um passado distante, a planta poderia esconder respostas que trariam à tona segredos há muito esquecidos. Venham comigo, Carlos disse, gesticulando com a mão. Precisamos descobrir a verdade que foi enterrada com você, vovó. A verdade que pode nos curar a todos. E com isso, ele começou a se afastar, levando-as para uma trilha que parecia se desenrolar diante delas como um conto antigo, um que estava prestes a ser desvendado. O coração de Ana pulsava, numa dança entre expectativa e receio. O que será que ele sabia? O que mais essas revelações poderiam trazer à tona? Dona Lúcia hesitava, ainda cheia de dúvidas, mas o olhar decidido da neta era uma luz que conduzia seu caminho adiante. Vamos descobrir isso juntas, vovó. Não podemos mais ter medo, encorajou Ana. Mas enquanto seguiam, uma nova sombra se formou à distância, e o vento trouxe um sussurro que parecia avisar: nem tudo que brilha é ouro. O eco da advertência penetrava em seus corações, e uma sensação inquietante tomou conta da floresta. O que mais estava à espreita na escuridão? Elas estavam prestes a descobrir, mas o que essa busca significaria para sua família e para elas mesmas?
A trilha parecia se estender infinitamente, como se a floresta estivesse guardando seu segredo mais precioso. Os passos de Ana e Dona Lúcia se tornavam mais leves, mas a ansiedade ainda pesava no ar, misturada ao aroma fresco da noite. A cada passo, a essência de um passado esquecido parecia se aproximar, prometendo respostas, mas também trazendo dúvidas que assombravam cada uma delas. Carlos caminhava à frente, sua figura envolta em um mistério palpável. A planta que encontramos é especial, e não só por seu poder medicinal, mas porque possui uma conexão profunda com a nossa história, ele declarou, a voz carregada de emoção. Ana observava a avó, cuja expressão oscilava entre o espanto e a esperança. Vovó, você sabia sobre isso? Ela perguntou, um pouco hesitante. Dona Lúcia apenas balançou a cabeça, seus olhos brilhantes pupilas refletiam a luz da lua, mas uma sombra de dor cruzou seu rosto. Não, meu amor. Eu apenas conhecia histórias, coisas que ouvi quando era criança, Dona Lúcia murmurou, já perdida em memórias que pareciam longínquas. Para mim, Carlos sempre foi um mistério. Mas eu voltei para consertar isso, ele afirmou, voltando-se para elas. Essa planta pode curar, mas também pode revelar segredos que foram ocultados por medo e dor. A sinceridade em sua voz carregava um peso emocional que fez Ana sentir um nó na garganta. Enquanto seguiam pela trilha, o murmúrio do vento e o cantar distante de um sapo criavam uma sinfonia que parecia acompanhar o ritmo de seus corações. Carlos parou subitamente, e elas se aproximaram, quase sem fôlego. Este é o lugar, ele disse, apontando para uma pequena clareira cercada por arbustos densos e flores raras que brilhavam sob a luz prateada da lua. Aqui é onde a nossa história começa. Ana sentiu que algo intenso estava prestes a acontecer. Os cheiros da natureza envolviam e, por um momento, ela se esqueceu do medo. Carlos se agachou e começou a mexer no solo, revelando raízes que pareciam pulsar como se estivessem vivas. Essas raízes pertencem à planta mágica que nossos ancestrais usaram. Elas têm o poder de trazer à tona memórias escondidas. A memória da família? Perguntou Dona Lúcia, agora intrigada. Exatamente. Mas não só isso. Elas também têm a capacidade de confrontar o que foi deixado para trás. Alguns segredos podem ferir, e é preciso estar disposto a lidar com isso. Carlos olhou nos olhos de Dona Lúcia e Ana. Estão prontas? A pergunta pairou no ar, e Ana percebeu que, além de respostas, poderiam surgir também verdades que mudariam tudo. A avó hesitou, e Ana percebeu a batalha interna que a velha mulher travava. Era um convite para enfrentar o passado, um convite que não poderia ser negado. Vovó, se a verdade pode nos libertar, então valerá a pena, Ana disse com determinação, sentindo que não estava apenas falando por si, mas por uma ligação poderosa que unia suas almas. Dona Lúcia respirou fundo, os olhos cheios de emoção e um novo brilho. Vamos descobrir juntas. Estou pronta, respondeu, sua voz agora forte como nunca. No instante em que as palavras saíram de seus lábios, uma onda de energia percorreu a clareira, e a planta começou a brilhar intensamente. As raízes que Carlos havia exposto começaram a vibrar, emitindo um som suave, quase como uma canção. Mas antes que pudessem entender o que estava acontecendo, uma sombra obscura cruzou a clareira. Com um arrepio que percorreu a espinha, as três mulheres perceberam que algo mais estava à espreita, algo que também buscava o poder daquela planta. Cuidado! Temos companhia, Carlos advertiu, com a voz firme. E no exato momento em que as mulheres se preparavam para o que estava por vir, um grito ensurdecedor ecoou pela floresta, fazendo o coração de Ana disparar novamente. Que ou quem estava prestes a emergir da escuridão. Elas estavam prestes a desvendar segredos, mas também a descobrir que a verdade pode vir acompanhada de perigos ocultos. A escuridão parecia se adensar ainda mais ao redor da clareira, como se a própria floresta estivesse tentando proteger um segredo que há muito tempo deveria ter permanecido escondido. O grito que ecoou no ar se transformou em um silêncio pesado, e as sombras dançavam sob a luz prateada da lua, fazendo o coração de Ana bater descompassado. Carlos, rígido, olhava em volta, seus músculos tensos como se estivesse pronto para um confronto. Fiquem atrás de mim, ele ordenou, a voz firme, enquanto buscava a origem do barulho. Dona Lúcia segurou a mão de Ana com força, e a jovem sentiu familiar calor materno em meio ao caos do momento. O silêncio foi interrompido por passos pesados, quebrando galhos e folhas secas. Uma figura surgiu na penumbra, e os olhos de Ana se ajustaram para reconhecer um homem de corpo forte, envolto em um manto escuro. Seu olhar estava fixo na planta que pulsava com energia. Ele parecia tanto ameaçador quanto intrigante. Você não deveria ter voltado, ele declarou, a voz ecoando com um tom de frustração. A planta não é para vocês. Ela pertence a quem sabe respeitar seu poder. Quem é você?
Carlos exigiu saber, o rosto revelando uma mistura de desafio e preocupação. Dona Lúcia, por sua vez, parecia revirar nas lembranças, como se aquele homem evocasse figuras do seu próprio passado. Sou o guardião dos segredos desta floresta, ele respondeu, aproximando-se cautelosamente da planta. Meu dever é proteger o que lá atrás foi tomado por ambição. A conexão que você busca deve ser tratada com respeito e cuidado. Ana sentiu um frio na espinha. A visão daquela figura imponente só aumentava sua ansiedade. O que você quer? Ela questionou, sentindo uma onda de coragem misturada a um medo avassalador. Eu quero que você compreenda que os segredos podem curar, mas também podem destruir. O homem fixou o olhar em Dona Lúcia. Ela sabe disso, não é? Você fez suas escolhas, mas não pode carregar este fardo sozinha. Dona Lúcia palpitou, e as lembranças começaram a vir à tona, fragmentadas como uma pintura esmaecida. Lembrei de alguns momentos, escolhas que fiz para proteger minha família. Ela se deu conta, suas palavras carregadas de um peso triste. Carlos interveio. O que aconteceu no passado precisa ser revelado. Se a planta contém a chave, não podemos ignorá-la. Sua determinação era inabalável, mas Ana sentiu seu próprio mundo se desmoronar com as palavras do guardião. E se o passado que você busca não for o que espera? E se as verdades forem mais pesadas do que conseguem suportar? O homem desafiou. Dona Lúcia, tomada por uma raiva e uma tristeza inexplicáveis, respondeu com um tom firme: as verdades nos libertam. Por mais dolorosas que sejam, é necessário encará-las. A liberdade é mais importante do que o medo. Ana, impulsionada pela coragem de sua avó, sentiu a necessidade de agir. Vamos enfrentar isso juntas. Não estamos sozinhas, afirmou, olhando nos olhos do guardião. Se há um tesouro em nosso passado, nós queremos encontrá-lo. O som da planta pulsando aumentou, atraindo a atenção de todos na clareira. O guardião hesitou, e por um momento, a tensão no ar diminuiu. Se decidirem prosseguir, não poderão voltar atrás. O que virá depois pode mudar tudo, ele alertou, a sombra de um sorriso aparecendo em seu rosto. Ana e Dona Lúcia se entreolharam, compartilhando a mesma determinação que pulsava entre elas. Estavam prestes a cruzar uma linha que nunca imaginaram atravessar. E, enquanto o guardião recuava, a planta emitiu um brilho ainda mais intenso, como se estivesse viva. Então, tudo ficou obscuro por um instante, e um eco distante de risadas e sussurros flutuou pelo ar. Algo estava prestes a ser revelado, algo que poderia transformar o entendimento de cada um deles sobre amor, dor e a verdadeira essência da família. Qual seria o segredo escondido nas profundezas da floresta? O que a planta revelaria? Ana sentiu que a resposta estava mais perto do que nunca, mas seria capaz de lidar com as verdades que estavam por vir? A floresta aguardava ansiosamente. Ana piscou, tentando ajustar sua visão enquanto a escuridão começava a ceder espaço para uma luz suave que emanava da planta. Com cada pulsar, ela parecia sussurrar promessas de conhecimento e revelação, como se estivesse convidando-os a mergulhar em um passado ancestral que os conectava de formas inimagináveis. Dona Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Acho que eu me lembro, disse, sua voz tremendo, cheia de emoção. Ela avançou um passo à frente, como se a planta estivesse chamando-a. Eu tenho que saber o que fiz, o que perdi. Carlos olhou preocupado, mas nada poderia detê-los agora. O guardião ficou em silêncio, observando enquanto a mulher se aproximava da planta vibrante. Ana percebeu as lágrimas escorrendo pelo rosto da avó, misturadas com uma expressão intensa de dor e anseio. Ana, venha aqui. Dona Lúcia chamou com um tom de responsabilidade, como se estivesse pedindo ajuda para carregar um peso que não era apenas dela. Você também precisa entender. Ana deu um passo hesitante, sentindo o peso do momento. Estava prestes a cruzar uma linha que poderia mudar tudo. O que você sabe? Perguntou, com a voz baixa, quase um sussurro. A avó respirou fundo, como se estivesse preparando-se para compartilhar segredos guardados por tanto tempo. Quando eu era mais jovem, fui forçada a fazer escolhas que pensei serem para proteger nossa família. Mas havia um preço a pagar. A planta, ela é parte disso. Faz parte das nossas raízes. Raízes que você cortou, o guardião interveio, sua voz firme, mas não cruel. Você pensou estar protegendo, mas na verdade estava perdendo algo precioso. A conexão com o seu passado. Ana olhou para a planta, mais do que uma simples vegetação, era um símbolo de tudo que poderia vir à tona. Os desafios, as batalhas, a saúde debilitada da avó. Dona Lúcia, o que aconteceu? Questionou, sentindo seu coração acelerar. O que você fez?
Os olhos da avó brilharam sob a luz da planta, e ela começou a contar, cada palavra uma peça do quebra-cabeça. Havia uma planta como esta em nossa casa quando eu era criança. Ela curava, trazia vida, mas quando um desastre aconteceu na vila, eu pensei que precisava me afastar dela para proteger você e sua mãe. Eu não podia deixar o perigo me atingir de novo. Mas o que realmente aconteceu? O que você perdeu? Ana insistiu, desejando que Dona Lúcia encontrasse coragem nas memórias que agora ressurgiam. A voz da avó falhou por um momento. Então ela disse: perdi a conexão com os meus ancestrais, com a sabedoria que eles me deixaram. O poder de curar estava nas minhas mãos, mas eu deixei o medo falar mais alto. Silêncio. A clareira parecia respirar com o peso das palavras de Dona Lúcia. Ana sentiu uma onda de calor e tristeza por tudo que sua avó havia carregado. Havia um peso que não era apenas da avó, mas de gerações que a antecederam. Se você quiser, agora podemos reverter isso. Podemos trazer de volta a força que em algum momento foi ignorada, o guardião ofereceu, a ideia pairando no ar como uma promessa. Dona Lúcia hesitou, como se o peso das suas escolhas ainda estivesse presente. Mas Ana tomou seu lugar ao lado dela, envolvendo a mão da avó na sua. Nós enfrentaremos isso juntas. Não vamos deixar o medo nos controlar. Diante da luz pulsante da planta, a floresta começou a sussurrar em volta deles. Os ecos do passado começaram a se misturar com o presente. A sensação de um renascimento se espalhou no ar. O guardião lançou um olhar avaliador, e Ana podia perceber que havia muito mais em jogo do que apenas suas histórias familiares. Havia uma força coletiva, um chamado para a transformação. O guardião moveu-se lentamente, conferindo a atmosfera vibrante que o cercava. Se aceitam o desafio, deverão escolher agora. O que estão dispostas a sacrificar para restaurar o que perderam? A intensidade crescia, e Ana olhou profundamente nos olhos da avó. O que elas estavam dispostas a dar por aquilo que amavam? O que mais havia a perder? E enquanto aquele dilema apertava na mente de ambas, a verdade estava prestes a emergir da escuridão. Ela só precisava de coragem para se revelar. E, no fundo da floresta, a resposta à pergunta ainda ecoava, mais forte do que nunca. Ana entrelaçou os dedos com os de Dona Lúcia, sentindo a energia pulsante da planta atravessando suas mãos. O calor daquele contato parecia trazer à tona algo antigo e vibrante. O guardião observava, como uma sombra à espera do certo momento para acionar o destino. Estamos prontas, Dona Lúcia disse, a determinação ressoando em sua voz, como um botão de flor se abrindo sob a luz do sol. Lembrem-se, o guardião alertou, cada sacrifício traz uma consequência. O que estão dispostas a abrir mão? Ana e sua avó se encararam, um entendimento se formando entre elas. Era mais do que apenas a história de um passado esquecido. Era sobre enfrentar o medo que as aprisionava, sobre resgatar a força que sempre fora parte delas. Eu sacrifico meu medo, Dona Lúcia declarou. O som de sua voz se ampliou, como um eco nas árvores ao redor. Aquilo que me segurou por tanto tempo. Ana respirou fundo, seu coração batendo rápido. Eu também. Sacrifico meu receio de ser rejeitada, de não ser boa o suficiente. A luz da planta pulsou intensamente, quase como se dançasse ao som de suas palavras. Assim será, o guardião respondeu, e a clareira encheu-se com uma energia vibrante. As folhas da planta brilhavam como se estivessem vivas, e Ana sentiu a terra sob seus pés vibrar em concordância. Imediatamente, uma onda de lembranças começou a invadir suas mentes. Imagens coloridas de risadas, lágrimas e histórias que ecoavam na floresta. Ana viu sua avó dançando em um chão de barro, a menininha alegre que fora, e as mãos calejadas de sua mãe cuidando dos remédios naturais que Dona Lúcia preparava com tanto amor. As vozes de suas ancestrais se erguiam, cheias de gratidão e esperanças. De repente, a planta lançou um curto brilho branco, e algo surgiu no ar. Uma visão começava a se formar diante delas. Ana viu a avó enfrentando desafios, como se estivesse testemunhando uma história que precisava ser contada. Viu a decisão que teve de tomar ao abrir mão de sua herança para evitar a dor, para proteger sua família. Mas o que inicialmente parecia uma escolha sábia se transformava em um nublado arrependimento. A dor que eu carreguei, Dona Lúcia murmurou, lágrimas escorrendo. Acreditava que estava fazendo melhor, mas eu não sabia que o que estava perdendo era o amor que me ligava a vocês. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. A verdade estava se tornando clara. Era a dor de um amor não expresso que trazia tantas feridas. Elas não haviam perdido apenas a conexão com suas raízes, haviam reprimido a possibilidade de cura, a vida pulsante que ainda poderia existir na floresta.
É hora de curar, Ana sussurrou, mais para si mesma do que para a avó. A determinação a levou a se agachar junto à planta, pressionando a palma da mão contra a terra. Sentiu a vitalidade da natureza fluir através dela, como um fôlego novo. A planta respondeu, os brotos se expandindo de forma exuberante, liberando um aroma doce que despertou memórias de felicidade e paz. Dona Lúcia se ajoelhou ao lado de Ana, unindo seus esforços. Juntas, seremos mais fortes. No ar, uma energia intensa começou a formar um laço. As vozes de suas ancestrais se tornaram um coro, pulsando em sintonia com a planta. E então, algo que parecia impossível aconteceu. Uma luz dourada começou a envolver as duas mulheres, conectando-as. Era como se a floresta inteira estivesse se movendo, compartilhando seu poder ancestral. As folhas farfalhavam, contorcendo-se num ritmo quase musical. As raízes pareciam se entrelaçar, formando um abraço ao redor de Ana e Dona Lúcia. Mas, no meio daquela euforia, uma sombra escura se aproximou, como uma nuvem ameaçadora. Um vento uivante anunciou a chegada de algo que não deveria estar ali. Não é apenas o passado que estamos lidando, o guardião advertiu, seu olhar fixo na direção do mal que se aproximava. Um desafio ainda maior está por vir. E, no coração da floresta, agora pulsando de vida, Ana sentiu um arrepio na pele. O que ou quem estava à espreita, determinado a impedir sua transformação? A jornada para a cura tinha apenas começado, e ainda havia muito em risco. A sombra crescia, invadindo a clareira com um frio cortante. A luz dourada que cercava Ana e Dona Lúcia se contraiu, como se estivesse lutando contra a escuridão. O guardião moveu-se para a frente, preparando-se, a expressão de sua face revelando um tom de urgência. Fiquem unidas. Ele gritou, enquanto um rugido distante reverberava através das árvores. A energia da planta parecia pulsar, respondendo à crescente tensão no ar. Ana sentiu seu coração acelerar. O que estaria vindo em sua direção? O clima pacífico que antes reinava agora se transformava em presságio de tormenta. Dona Lúcia olhou nos olhos de Ana, um lampejo de preocupação cruzando seu rosto. Estamos juntas, meu amor. Ninguém pode nos separar agora. A avó apertou as mãos da neta, e Ana sentiu a certeza dela como um ancla. Mas a sombra não hesitou. Ela se materializou em uma figura humana, uma presença sombria e imponente. O cabelo desgrenhado e roupas escuras flutuavam ao seu redor, como se a própria escuridão tivesse ganhado vida. Os olhos da figura eram como abismos profundos, refletindo uma raiva que parecia inesgotável. Vocês pensaram que poderiam desfazer o que foi feito? A voz soou como um trovão, ecoando entre as árvores. A dor não se apaga, apenas se transforma. Quem é você? Ana conseguiu perguntar, sua voz quase sendo levada pelo vento. Eu sou a eternidade das suas escolhas. A figura ripostou, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Eu sou o guardião do que ficou para trás, das decisões que deixaram marcas profundas. E agora, vou cobrar o que vocês não têm coragem de enfrentar. Ana se lembrou das visões que compartilharam. O passado de sua avó, os fardos acumulados, a dor escondida. Era justamente essa voz que havia ecoado por gerações, alimentando o medo e a dúvida. Não. Não deixaremos isso nos controlar mais. A determinação tomou forma, erguendo-se dentro dela como uma chama. A planta começou a brilhar novamente, respondendo à coragem que surgia. As folhas dançavam como se estivessem aplaudindo a afirmação de Ana. Ficaram em um círculo, unindo as mãos, a luz dourada começando a se expandir ao redor delas mais intensamente do que antes. Era um sinal de resistência. Vocês acham que podem se unir e me parar? A sombra rosnou, furiosa. Eu sou a dor, a destruição que não pode ser apagada. Uma onda de energia escura lançou-se sobre elas, um ataque voraz, ameaçando desmontar a energia que haviam reunido. Mas Ana, sentindo a energia da floresta entrelaçando-se com a sua, respondeu com firmeza. Nós somos força. E temos o poder do amor, da cura. Chega de carregar o peso que não nos pertence. Com cada palavra, a luz crescia, resistente, como um escudo contra a escuridão. Dona Lúcia fechou os olhos, e em um gesto maduro, começou a entoar palavras antigas, um cântico que ressoava com a sabedoria de suas ancestrais. Ana seguiu sua avó, suas vozes se unindo em harmonia, ressoando com a energia da luz. A sombra hesitou, a expressão no rosto desmoronando à medida que a luz dourada avançava. Mas, com um movimento abrupto, ela se ergueu, fechando-se em uma esfera negra, incapaz de fugir. Vocês não sabem o que estão fazendo, a figura gritou,
sua voz agora apenas um eco distante, desfazendo-se na luz que a consumia. Ana e Dona Lúcia podiam sentir que uma transformação estava ocorrendo. Era como se o universo ao redor delas estivesse prestes a se abrir. Mas a sombra, mesmo sendo empurrada, prometeu que não se renderia facilmente. Você pode ter vencido esta batalha, a voz ecoou, quase sussurrando. Mas a guerra nunca termina. Ana, ainda ofegante pela intensidade do momento, olhou para sua avó, mais confusa do que nunca. O que a figura significava? E que guerra ainda estava por vir? O guardião aproximou-se, seu olhar cauteloso. Nós apenas começamos a enfrentar o que foi guardado. O passado se mistura com o presente, e pode haver riscos maiores a caminho. Vocês devem se preparar. A clareira, antes um santuário, agora parecia um campo de batalha, e a jornada de Ana e Dona Lúcia mal havia começado. O peso do que estão lidando era maior do que imaginavam. Elas se entreolharam, sem palavras, mas repletas de uma nova compreensão. Quão longe iriam para curar essa profunda ferida familiar? Com esse pensamento inquietante, um novo mistério se erguia, prometendo novos desafios. E Ana soube que a verdadeira batalha, aquela que demandaria não apenas coragem, mas também amor, estava apenas começando. Quando a luz dourada finalmente se dissipou, Dona Lúcia e Ana se agarraram com força, sentindo a conexão que agora parecia mais forte do que nunca. Elas haviam enfrentado o medo e a dor, e mesmo assim, a sombra ainda deixava sua marca na floresta. Mas ali, no coração daquele lugar mágico, algo havia mudado nelas. Carlos observava. Seu olhar estava carregado de preocupação e esperança. O que temos que compreender é que a batalha não termina aqui. O que enfrentamos agora é apenas o início de algo muito maior. Precisamos estar unidas. Vovó, você sente isso? Ana perguntou, a voz tremendo de emoção. Sinto como se parte de nós estivesse finalmente redescobrindo a força que existe lá atrás, nas nossas raízes. Dona Lúcia assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto, uma mistura de alívio e dor pela história que finalmente começava a florar. Eu passei tanto tempo tentando proteger vocês do que eu achava que era o pior. Agora vejo que fui eu quem impediu a nossa cura, a nossa verdade. A planta, ela me mostrou isso. Carlos respirou fundo. O que temos que fazer a partir de agora é buscar nosso lugar de volta, a conexão com nossos antepassados, com o que já foi perdido. A planta é um símbolo, mas a verdadeira magia está em nós. Ana, vibrante de emoção, olhou nos olhos de seu avô. Está na hora de nos reunirmos e começarmos a curar de verdade. Podemos transformar nossa história. Sim, mas para isso, precisamos enfrentar nossas feridas abertas. Se fizermos isso juntas, temos a chance de mudar tudo, Carlos alentou, agora com um brilho esperançoso no olhar. Decididas a não deixar o passado ditar seus futuros, as mulheres uniram suas mãos mais uma vez. Com a luz da lua ainda emanando força, elas entoaram um novo cântico, um que representava não somente a dor, mas também a determinação de um novo começo. Elas estavam prontas para construir uma nova narrativa, cercadas pela energia ancestral que as abraçava, como um cobertor quente numa noite fria. Quando terminaram, a clareira começou a pulsar. Foi como se a planta mágica estivesse respondendo às suas vozes, enviando ondas de luz que atravessavam as árvores e iluminavam o caminho adiante. Eram momentos sensíveis, mas cheios de poder. Elas sentiram que a escuridão que havia pairado por tanto tempo começava a se dissipar. Agora, precisamos ir mais fundo na floresta. Há segredos ainda por vir, verdades a serem escritas, disse o guardião, guiando-as pelos caminhos adiante, onde cada passo parecia mais firme, mais leve. Dona Lúcia, com o coração renovado, encontrou um sorriso reconfortante nos lábios. Agora sei que não estou sozinha. Com cada escolha que fazemos, estamos dando vida a algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Vamos desvendar nossa história juntas. Ana olhou para a avó, uma chama ardente de esperança, fogo em seus olhos. Estamos prontas, vovó. Não vamos deixar nada nos parar. Encaminharemos nossa família para a cura. Com amor e coragem, finalmente vamos curar tudo o que aconteceu. As árvores dançaram levemente ao vento que trazia consigo a promessa de um futuro brilhante. Elas estavam determinadas a não deixar que o medo delas continuasse a moldar suas vidas. A viagem que começou com dor agora se tornava um passeio de redenção e amor. E enquanto se afastavam da clareira, o guardião sorriu para elas, sabendo que um novo capítulo da história da família estava se formando, repleto de coragem para enfrentar desafios.
O amor tornará-se a força motriz, um impulso vibrante que as guiava na busca por uma verdade que levaria à cura não apenas do corpo, mas da alma. Em seus corações, a certeza de que juntos, nada poderia separá-las novamente. Agora, em cada passo que davam, a força ancestral pulsava mais forte, e a floresta que um dia as limitou, agora as libertava. E assim, em um chamado à ação, lembre-se, você precisa se inscrever agora para acompanhar a continuação dessa história emocionante que está apenas começando. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a criar mais conteúdos que tocam o coração. Comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir, queremos saber. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal.